já que você tocou no assunto, vamos lá. Eu sei que está no livro, eu quero que a galera compre o seu livro também, leia. Mas diz pra gente como esse momento mágico e único na sua vida aconteceu. Olha, era um fim de semana, eles raramente gravavam um fim de semana, era um domingo. A gente estava lá, éramos poucas, né? Porque pouca gente ficou sabendo que eles iam gravar. Então o porteiro deixou a gente ficar dentro do prédio. O prédio da EMI, né, que hoje se chama Abbey Road, antigamente era diferente. Ele tinha, você abria, tinha uma porta vermelha de madeira, aí tinha um corredor, aí no final do corredor tinha duas portas de vidro, e aí é que você entrava lá dentro. Nós estávamos nesse corredor, entre as duas portas, o porteiro deixou a gente ficar lá, porque era fevereiro, estava muito frio. Frio. A gente estava ali conversando, e o Paul abriu a porta do lado, meu lado esquerdo, ou seja, o lado direito dele, e perguntou: alguma de vocês consegue sustentar uma nota aguda? Can any of you girls hold a high note? Né? E aí eu, que sempre cantei em coral de colégio, desde pequena, eu era soprano, desde pequenininha, desde que entrei no colégio. Sim. Eu falei, eu consigo, mas não sabia para que era, né? Eu só falei, eu consigo. Tô aqui. E aí ele falou, eu já volto. Aí as meninas piraram, né? Você não pode entrar, você não é inglesa. Eu falei, tudo bem, entra vocês. Vocês sabem cantar? Aí as pessoas ficaram meio ressabiadas e não foram, né? Mas eu chamei, a Denise já tinha voltado, a minha amiga Denise tinha ido para o Brasil e já tinha voltado para passar as férias de 68, né? De 67 para 68 lá. Ela estava lá. Acontece, a Denise é linda até hoje, é uma pessoa especial e é uma mulher belíssima, mas cantar não é a praia dela. Ela não canta, desafinada. E aí, não sustenta a nota. Não, eu não pude chamar a Denise. Então eu chamei a Gaylen, que era uma das meninas que frequentava lá, e que eu sabia que cantava em coral de colégio, que nem eu. Legal. Uhum. Então, aí nós fomos lá para dentro, nós duas. Logo, uma das primeiras coisas, o Paul falou para mim, sing in Brazilian, né? Canta em brasileiro. Olha, e eu fiquei com vergonha. Eu tenho uma raiva disso até hoje, sabia? Porque eu sempre fui apaixonada por música brasileira desde muito jovem. Mas a timidez não deixou você cantar? Papai fazia, a gente morava, eu morei na Venezuela, né? Dos 3 aos 12 anos, em Caracas. Aí o papai sempre trouxe todos os discos pra gente. Mas você já imaginou? Eu tinha 16 anos, estavam os 4 Beatles e o George Martin olhando pra minha cara. Dá pra ficar intimidada, não dá não? Não dá, Márcio. Eu tenho que me perdoar. Dá. Eu tenho uma pergunta. Sim, Márcio. Nesse momento que tu estava no estúdio, sacando o processo criativo dos Beatles, os 4 lá, a música era do John, quem te chamou foi o Paul. Uma coisa que eu sempre percebo nas biografias e dentro do estúdio, que me parece que o Paul era o cara que de alguma forma comandava as ações, assim. Era meio líder da banda em muitas das gravações, né? Claro que cada um tinha suas canções, coisa e tal, falando de John e Paul. Mas como é que tu sacou esse processo ali de vocês colocarem os vocais e o que tu lembra desse período entre a relação entre o Joe e o Paul? Olha, eles sempre se deram super bem, né? Aliás, isso é uma coisa muito interessante que eu observava na hora que eles saíam de madrugada, quando saíam os dois juntos, eles ficavam ali no estacionamento conversando e eu sempre ficava sentadinha ali num cantinho, em cima de um carro, ou no muro, ou na escada, quietinha ali, só ouvindo, porque era fascinante, cara. Os dois pareciam que existiam nem sei lá, numa bolha, assim, um acabava as frases do outro, eles riam, sabe, era uma coisa assim muito, muito, era impressionante ver sincronia. Os dois. Sincronia total. Então, no dia da gravação, claro, o George estava lá tocando um instrumento indiano, que eu esqueci o nome, acendeu incenso, o Rino estava lá também com a gente, mas claro que eu fiquei prestando mais atenção no John e no Paul por causa da gravação em si, né? Que, né, no começo eu gravei junto com o John no microfone e mais adiante o Paul me chamou para gravar com ele. Sendo que o Paul só canta aquela última frase, né? O Jai Guru Deva. E aí eu cantei o Jai Guru Deva e fiz uma terça junto com ele, só que eles não usaram a minha voz. Mas enfim, voltando a isso que você falou, quem estava comandando a gravação ali eram eles dois, né? E eram eles dois, isso aí não há dúvida, porque a música, embora tenha sido feita pelo John, era a Lennon McCartney, imagino que o Paul estivesse dando palpite, sei lá. Mas o clima, eu não sei o que estava rolando no dia 4 de fevereiro de 68, mas o clima que eu percebi era super tranquilo. Eles faziam muita brincadeira, muita palhaçada, a gente ria o tempo todo, eu e a Guilherme não parávamos de rir. E faziam muito jam, um falava uma frase,
Tipo, o Márcio chegou, pronto, o Márcio chegou, virou um rock. O Márcio chegou, sabe? Agora chegou Nossa. o Sal, aí ficava outro, sabe? Qualquer coisa que alguém falasse virava Era motivo de brincadeira. Então, E no estúdio, o Jeff Emerick também estava no estúdio ou só o George Martin? Não, tava o George Martin, estavam outros técnicos, tava outro técnico e um assistente, mas eu esqueci, acho que é Martin Band, o nome deles, talvez, eu não me lembro direito, não. Olha, eu vou te ser sincera, as pessoas perguntam, você viu o Pink Floyd, você viu o James Taylor, gente, eu era assim, que nem sabe aqueles cavalos, era John Lennon, sabe? Pode até ter passado do teu lado. Pode ter passado a minha mãe, eu não percebi. Porque o Syd Barrett estava gravando e o Pink Floyd gravando quase juntos com eles, naquele mesmo período, né? Pois é. Olha, devem ter passado por mim muitas vezes, mas eu não percebia absolutamente nada. Eu estava lá distraída. E as pessoas perguntam, por que você não tirou foto do Mick Jagger? Porque eu vi os Stones lá, né? Eles eram muito amigos. Eu vi o Brian Jones saindo do estúdio para sair com eles na night e tal. Mas assim, o filme era caro. O filme vinha a gente tinha máquina Instamatic, numa Kodak. Sim. A minha não era Kodak, eu não tinha dinheiro para comprar Kodak. Eu comprei uma vagabunda naquelas lojas, quem já foi a Londres, Boots, é uma rede de farmácias. E aí vendi uma imitação da Instamatic, essa era a minha máquina. E é um cartucho que vinha 12 fotos. Cara, você tem 12 fotos, você vai tirar foto de quem? Do George Martin, do James? Não, você vai tirar foto dos 4 Beatles e acabou. A galera de hoje em dia não sabe o que é isso, como um filme era caro, como revelar era caro, né? E outra coisa, você tira 12 fotos, mas de repente só vão sair 4. Ou 6, porque aí o flash falhou, aí não tinha luz suficiente, porque a minha máquina só tinha um botão, que era para apertar, não tinha nenhuma outra graduação. As máquinas Kodak já tinham, assim, claro e escuro, sabe? Já era um pouquinho mais... A minha não, a minha era bem sarapa, sabe? Mas, graças a Deus, funcionou muito bem, que eu tenho fotos lindas. Era mirar e apertar. Exatamente. Aí, bom, continuando a gravação. Voltando ali no momento que ele te pediu para cantar uma música brasileira, né? Cantar em brasileiro. Eu podia ter cantado N bossa novas. Ainda vou cantar uma bossa nova para aquele velho. Você vai ver se Deus quiser. Mesmo que eu esteja com cajado na mão, de velho. E depois me conta a história. Bom, aí o que aconteceu? O Paul pediu para o Mal pegar fones de ouvido para gente. E ele fez uma coisa que deixou, depois, quando eu contei para a Denise, ela quase morreu, ele pediu licença e fez assim no meu cabelo, ó, com os dedos, né? E para mim, Paul McCartney é uma ótima pessoa, excelente, mas tudo bem. Se o John tivesse feito isso no meu cabelo, eu não estaria aqui hoje para contar que eu teria falecido. Aí ele botou o fone e me explicou que tinha que deixar um lado fora para poder ouvir o barulho do ambiente. Sim. Aí o John falou para mim, vem cantar comigo. Aí ele me explicou que o microfone era direcional. E tinha essa uma guarda, assim, retangular na frente. Nós dois temos que cantar nesse espaço, senão não vai sair. Eu falei, legal. Aí ele falou mais perto e mais perto de novo. Então, o John estava encostado nesse meu ombro aqui e aqui. Eu não podia me mexer, porque se eu virasse para lá, eu ia beijar ele, que era tudo que eu queria, né? Mas, detalhes com o Roberto Carlos, né? Eu não podia me mexer, literalmente. Né? Então, assim, 16 anos, grudada com o grande amor da minha existência, e meu coração tucu. Isso que eu ia perguntar, se você não tremia, né? Não, tremia, eu acho que eu não me lembro de ter tremido, não, mas eu... Só o coração a mil. O coração, e eu ficava mentalizando, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, porque toda vez que eu estava perto dele, eu fazia isso. Era um mantra, sabe, para ver se ele sentia as vibrações. Aí fiquei lá com ele, cantando várias vezes, e o Paul no outro microfone com a Gaylen. Agora, eu te confesso que eu nunca olhei para o lado de lá, sabe, eu fiquei aqui, né, focada, não podia olhar para ele, mas ficava focada nesse momento. Aí, isso é engraçado, as pessoas falam, a Lisa era muito amiga dos Beatles, eu digo, muito. Impressionante como era amiga dos Beatles. Sabe o que eles fizeram? Deram uma parada para sair para jantar. Eles convidaram a gente para jantar? Não. Eles deixaram a gente lá de fora no frio até eles voltarem. Que cuzões! Aí é por isso que quando as pessoas me apresentam, Lisa era muito amiga, eu digo, muito amiga pra caramba, outra amiga nisso. Eu era uma fã privilegiada, sem dúvidas, mas, bicho, fã. Porque tem muita gente que por muito menos se considera amigo dos caras. Sim. Vamos falar a verdade, né? Vamos falar a verdade. Não, aí o que aconteceu? Na hora de ir embora, deles saírem, o John falou, "You're booked for 8 o'clock, miss", né? Você está hora marcada às 8. E quando ele voltou, ele falou, "Aren't you coming, singer?", né? Você é bem cantora. Eu lá fui eu atrás dele, né?
Ele sempre falando de forma simpática, assim, Claro, sorrindo, claro. de forma gentil. Não, super. Aí, nessa hora, nesse intervalo, é que aí que eu fiquei um pouco nervosa, sabe? Que aí que eu me dei conta. Cara, tô gravando. Agora, A ficha caiu. não caiu, porque eu acho que até hoje ela não caiu direito. Porque todo mundo perguntava, vocês tinham noção do que estava acontecendo? Não. Nós estamos felizes de estar do lado de dentro, em vez de estar do lado de fora, que era o nosso normal, né? O resto era consequência. Pois é, o resto, sabe, o resto era o resto, né? E que o detalhe, assim, que não era, eles não estavam ensaiando, eles estavam gravando uma música que iria eternizar, né? E uma canção muito bonita, né? Uma canção que eu acho sensacional, que pega bem esse espírito de transição dos Beatles ali, com influência já da meditação indiana, transcendental, música indiana, enfim. Do George, diz que essa é uma das melhores letras que ele já fez e tal, né? E aí, bom, aí ficamos nesse negócio, gravando, quando eles voltaram, gravando, aí parava, aí sabe, o Paul o Ringo ia não sei onde, o Paul já sentava na bateria, que ele não podia ver a bateria sozinha, né? Ele gostava, né? Aí aquela coisa, aí o John me perguntando, você tá bem? Eu digo, tô, aí vocês querem beber alguma coisa? Aí a gente falou, não, o Mal já deu chá pra gente, aquele chá que eles gostam, que é chá preto com leite sem açúcar. Com leite. Puta, aquilo é ruim demais. Eu não gosto de leite. Então, mas a gente bebe, né? Por educação, fazer o quê? Sim. Então, ficamos lá, Agora, o legal é o seguinte, como nós duas estávamos acostumadas a vê-los todos os dias, a gente ficou muito normal. A gente não ficou, sabe, uma cutucando a outra, dando risadinha, não, a gente ficou muito normal. Eu acho que se a gente tivesse ficado muito deslumbrada, eles teriam dispensado a gente. Pode ser, né? pode ser. Ficou bem normal, assim, a gente não se comportaram como tietes, né? Mas sim como admiradoras do trabalho dele ali. A gente estava empolgada, claro, né? Vivendo aquele momento, mas nós não estávamos, até quando a gente ficava uma do lado da outra, comentava qualquer coisa, nós não estávamos dando risadinha, né? A gente ficou bem normal, assim, entre se é que tem um grande amigo meu, eu vou até falar quem é, o Egberto Gismonti, meu querido amigo, com quem eu trabalhei muitos anos, que ele fala para mim, Liz, grande Egberto. Você conta essa história de gravar com os Beatles como se fosse normal. Não é normal. Não é. Não, e o melhor de tudo, eu acho que a performance de vocês ficou sensacional, ficou boa, ficou charmosa, bonita, ficou ajustada. Todos eles gostaram. O George Martin falou que estava great, o John, todos eles. Agora, tem gente que escreveu livros, né, depois disso, que falou que a gente estava desafinada. Aí a minha resposta é a seguinte, se nós estávamos desafinadas, vocês têm que culpar John, Paul, George, Ringo, George Martin e os técnicos, que não prestaram atenção, que estava desafinado e deixaram passar, né? A gente não éramos cantores profissionais, né? E me diz uma coisa, Liz, quando tu ouviu a canção, o que tu sentiu, assim, o que tu lembra da primeira vez? Na hora eu ouvi muitas vezes, né? Porque eles depois botaram... Teve uma hora que o John, o Paul e o George foram pro Aquário onde tem a técnica, né? Sim. O Ringo ficou com a gente e eles botaram a música já gravada, né, com os vocais, naquelas caixas de som maravilhosas para a gente ouvir. Eles foram ouvir lá no Aquário, né? Até para ver se era aquilo mesmo e tal. E aí a gente ouviu, né? E é emocionante, né? Claro, mas eu só vim ouvir de novo num programa de rádio, tempos depois. O Kenny Everett, que era um DJ muito famoso na época, ele tocou a música. E depois eu voltei para o Brasil, né? Então eu ainda demorei um bocado esse disco demorou muito a sair, né? Quando você vê, a gente gravou em fevereiro de 68, eu só vi ter esse disco no começo de 69, eu não me lembro quando, mas o disco demorou muito para sair. E aí saiu naquele disco de caridade, né? Do Wildlife Fund, com outros artistas e tudo. Depois é que ele passou para o Rarities, e depois é que ele passou para o Past Masters, onde ele está até hoje.